Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a segunda etapa desta pintura de paisagem. Se você não viu a primeira etapa, então volta lá para você seguir com este vídeo. Bom, para fazer essa segunda etapa, vou passar uma camada de medium aqui para poder fazer uma integração melhor com a camada que vai ser aplicada agora. Bom, eu quero dizer que eu gosto muito de pintar paisagens. Na maioria das vezes eu pinto através de fotografia. E nós sabemos que a fotografia ela perde muito qualidade de tonalidades, de iluminação. A fotografia ela não representa as cores, né? Não representa necessariamente as cores que estavam na natureza. A gente perde muito qualidade. Então, nós temos que fazer algumas mudanças, tanto de cores e também mudanças de composição. Porque na natureza, quando você vai tirar fotos, é difícil você achar um enquadramento perfeito naquele local que você está. Normalmente, a gente não consegue fazer um enquadramento perfeito. Então a gente tem que fazer algumas mudanças, tanto no enquadramento, para fazer uma composição boa, e também de cores. E é este entendimento que eu defendo tanto. O estudo da técnica dentro da pintura é muito importante, porque tendo o entendimento das cores, as propriedades das cores, que é matiz, valor, croma, e usando também da temperatura das cores, você consegue fazer um trabalho muito mais interessante, muito mais maduro. E não só o entendimento das cores, mas também da perspectiva, da composição, luz e sombra, tudo isso, todos esses conhecimentos vão te ajudar a melhorar a sua pintura. E às vezes você pode estar pensando, mas se eu tiver tanto entendimento técnico assim, eu não vou poder ficar criando. Onde vai entrar então a minha criatividade? Eu quero fazer um trabalho livre, solto e sem me preocupar com técnica. Tudo bem, eu concordo com você. O entendimento técnico, pelo menos no começo, ele pode se confundir aí uma inibição ou um bloqueio de criação. Mas se você insistir nisso, você vai perceber que quanto mais estudo você tem, mais criativo você vai se tornar, porque quando você estuda bastante, você vai interiorizar essas informações e à medida que você vai praticando, você já não vai ficar mais pensando tecnicamente. Eu preciso colocar esta cor neste local, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não funciona assim. Você vai fazer aquilo automaticamente e você vai fazer da maneira certa para ficar mais equilibrado e mais harmonioso. E com esses conhecimentos técnicos todos dentro da pintura, então você vai usar da liberdade poética que o pintor, o artista tem, que pode fazer toda a diferença aí para o seu trabalho ficar mais com uma identidade própria. Essa identidade própria, com liberdade poética, vai fazer com que o seu trabalho se destaque, seja diferente do outro. Nunca ninguém vai pintar exatamente igual a um outro pintor, a um outro artista. Você vai fazer a sua pintura, eu vou fazer a minha pintura e um outro vai fazer uma interpretação, uma pintura dele, mesmo usando uma mesma referência. Bom, é isso que eu queria falar sobre o estudo da técnica. E agora então vamos para a segunda parte da pintura desta paisagem, onde eu vou fazer aí algumas considerações, tanto de cores quanto de composição também. Vamos lá. Bom, agora eu vou passar uma camada de medium. A tinta está um pouco fosca. O medium ele vai trazer o brilho da cor de volta. A cor como ela era enquanto molhada. E também a função do medium é para fazer uma integração melhor entre esta camada seca e a que vai ser aplicada agora. Então eu vou fazer esta aplicação com uma trincha um pouco maior para continuar a pintura.
Bom, e agora continuando esse método que nós pintamos e ensinamos, é aplicar a parte sombreada dos elementos. Nós aplicamos as cores locais e agora vamos aplicar as cores mais escuras em todas as áreas. Na fotografia, essas cores que eu coloquei aqui, elas estão mais escuras, mas e como eu quero aqui separar mais nitidamente o primeiro plano do segundo, então eu estou fazendo as cores um pouco mais claras e um pouco mais azuladas. Isso dá essa impressão, então, de que aqui ele está mais longe e aqui mais pertinho. Então, essa mudança de coloração, neste caso aqui, fez com que eu aproximasse mais o primeiro plano do observador e deixasse essa área mais longe. Então, isso é uma das possibilidades que se pode fazer dentro da pintura, tendo o conhecimento técnico das cores, para você poder então ter essa liberdade, essa licença poética para poder fazer esse tipo de mudança dentro da composição.
Bom, aqui neste primeiro plano, eu estou fazendo um contraste maior de valores, valores bem claros e valores bem escuros. Todo este primeiro plano aqui vai ser mais contrastado, cores claras e escuras, e também aqui vão ser usadas cores mais quentes em relação aqui o fundo. O fundo vai ter tem cores mais frias e aqui mais quente, fazendo então um contraste de temperatura de cores. E aqui no fundo, neste segundo plano, o contraste de valores, ou seja, cores claras e escuros, é bem mais suavizado para dar essa impressão então que está mais longe e aqui mais pertinho. Vamos continuar. Bom, aqui eu finalizo essa etapa, a parte sombreada de todos os elementos, e agora a gente tem que esperar secar isso daqui para poder fazer a parte da luz, clarear mais as partes da luz. Bom, aqui coloquei um clima um pouco mais quente de final de tarde, essa área aqui toda com um capim mais queimado, aqui também mais dourado. Então, a luz que eu vou colocar vai ser um pouco mais quente, com cores mais quentes, para ficar bem contrastado, bem iluminado aqui, em contraste com essas cores mais frias e mais escuras aqui. Então é isso. Este é o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, te orientado de alguma maneira aí para você melhorar aí na sua pintura. Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!